Boa noite a todas e todos. Sou o professor João Luiz Dernisky, candidato a prefeito pela coligação Movimento Irati 65. Estamos aqui para participar dessa live para detalhar melhor nosso plano de governo sobre a agricultura do nosso município. Estou aqui com nossa colega Lucimara, seja bem-vinda. Muito obrigada, João. E aí, Lucimara, quer se apresentar um pouquinho, rapidinho? Boa noite, população iratiense. Sou Lucimara Ribas, sou candidata a vereadora pela coligação Movimento Irati. Sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal da Fronteira Sul e mestranda em História aqui pela Unicentro Campus Irati. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais do nosso plano de governo e como que a gente vai desenvolver a agricultura aqui em Irati. Ok. Muito bem, pessoal. Nós temos aí, então, esse momento aí para conversar com vocês sobre o nosso plano de governo para a agricultura, já colocando um breve diagnóstico do nosso município. Nós temos aí uma área quase aproximadamente de 1.000 quilômetros quadrados do nosso município, 70 comunidades rurais, a grande maioria é agricultura familiar, são 70 mil hectares de cultivos. Nós temos uma população rural de mais ou menos 16 mil habitantes, e a nossa agricultura responde por cerca de quase 60% da arrecadação dos impostos do município de Irati. Então, vocês vejam a importância que a agricultura tem para o nosso município, para a nossa população. O pessoal sempre fala, quando a agricultura vai mal, todo o comércio da cidade também vai mal. Quando a agricultura vai bem, movimenta, aquece a economia do nosso município. Então, é muito importante que a gente tenha essa live para falar para vocês do nosso plano de governo. Eu sou formado técnico florestal, sou formado também em agronomia, sou agrônomo, coordenador aí licenciado agora do curso de agronomia do Instituto Federal do Paraná, e vamos poder detalhar para vocês, e também quem quiser fazer pergunta durante a live, pode encaminhar aí no chat que a gente vai respondendo depois da fala também do nosso convidado, que vai estar aqui conosco. Daqui a pouco eu apresento ele, que é o Fábio. Logo a gente, depois da minha explanação, que eu passo a palavra para ele. Já agradeço de antemão aí a presença do Fábio, um companheiro de longa data aí nessa luta e caminhada pela agricultura familiar, e muita experiência, conhece toda a nossa região. É isso, Lucimar? É isso aí. Obrigada, Fábio, pela presença. Obrigada a todo mundo que está participando da nossa live também. E um beijão, vamos acompanhar e vamos fazer perguntas. Todo mundo já pode ir fazendo as perguntas que no final a gente vai responder. Eu vou apresentar rapidamente para vocês, nós temos aí alguns minutinhos, são mais ou menos aí 5 minutos que nós vamos apresentar o nosso plano de governo para vocês. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês, uma construção de várias organizações da agricultura familiar que a gente conversou, associações de agricultores, moradores, pessoal, e da nossa própria experiência. Também o diálogo com instituições que nós tivemos ao longo desse tempo, cartas que a gente tem assinado aqui em favor de temas relacionados à agricultura. Então, nós vamos apresentar agora rapidamente para vocês algumas das nossas propostas. A primeira dela é uma coisa que pode até parecer simples, mas é a nomenclatura da Secretaria da Agricultura. Eu acho que quando a gente fala numa secretaria mais ampla, a gente pode até chamá-la de a Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável. Tá? Seria até uma forma da gente dizer toda a abrangência que essa secretaria tem para poder abarcar e desenvolver todas as políticas que nós queremos propor ao longo do nosso mandato. Então, uma delas, que é bastante importante, é a questão da diversificação da produção. A renda dos agricultores ela precisa ser proporcionada em todos os meses do ano,
né, para que ele não fique só com duas entradas de recurso, por exemplo, só na venda do feijão e do fumo, por exemplo, né, ou da soja, mas a gente pode ter aqui uma discussão sobre as alternativas que a gente tem, né, hoje, né, além da cadeia produtiva do leite, por exemplo, que você pode ter renda todos os meses, mas quais são outras possibilidades para a gente ter renda em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, né, meses de inverno, meses de verão. Então, essa é uma discussão bastante importante para ampliar a renda dos agricultores com atividades que possam fornecer algum tipo de rendimento aí durante todos os meses, né? Essa é uma primeira questão. Outra alternativa que nós estamos propondo é a criação de um compra direta municipal. O que é o compra direta? É um edital de compra de alimentos diretamente dos agricultores, sem atravessadores, né? Sem nenhuma intermediação no meio desse caminho. Então, a prefeitura fazendo edital com as associações ou cooperativas de agricultores para comprar alimento para as entidades que trabalham no nosso município, por exemplo, com assistência social, né? Escolas, enfim, várias instituições também, hospitais e outras, né? Asilos, CMEIs, enfim, que também, além da merenda escolar, tem várias entidades que não têm essa cobertura do recurso, né, da merenda escolar, e que a gente pode pensar no compra direta municipal, né? Isso é uma adequação a um programa federal, né? Então, é bastante importante. O PAA também, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, na verdade, a gente está falando de adesão ao programa federal, né, e que eu coloco aqui para discussão de vocês. Outra questão importante também, né? Nós apresentamos durante o debate e hoje na entrevista na Najuá um pouco mais detalhado o restaurante popular, né, que vai comprar alimento dos agricultores familiares e vai atender os trabalhadores da cidade. Bastante importante também é o apoio às feiras, não só a feira instalada lá no centro da cidade, né, de Irati, mas também a possibilidade de desenvolver feiras itinerantes nos bairros, né? Nós queremos dar um incentivo aos restaurantes e comércios do nosso município que comprarem da agricultura familiar. Então, a gente está pensando, formatando um programa que dê incentivos fiscais para quem comprar diretamente dos agricultores. Então, restaurantes, agroindústrias, né, e outras instituições que compram alimento, né, em vez da gente comprar, né, se puder comprar direto dos agricultores, em vez de comprar do SEAS e de outros mercados, supermercados, a gente vai ter esse programa de apoio para os agricultores. Ampliação da assistência técnica, né, não só das instituições públicas, mas também fazer editais para contratação de técnicos para dar assistência no município. Vou adiantar aqui a questão do fortalecimento do sistema de inspeção municipal para produtos de origem animal, né, e a infraestrutura, como a questão de estrada, eletrificação, telefonia, internet, coleta de resíduos, transporte público, abastecimento de água, tratamento de efluentes, um programa municipal de sementes crioulas, que é bastante importante para a gente desenvolver essa diversificação, a ampliação e investimento no viveiro de mudas lá da Agrovila para trabalhar com o fornecimento de mudas e também de plantas medicinais e hortaliças e outras possibilidades, né? E também a questão da recuperação das nascentes do município de água, né? E matas ciliares que fecham um programa de apoio à agrofloresta, né? Produção de alimentos, né, diversificados em conjunto com a nossa floresta, né? Ressalto aqui a questão da importância das agroindústrias familiares para envolver, né, essa questão da transformação e outros programas como a habitação rural, a educação do campo, que é prioridade para nós também, regularização fundiária, né, para garantir que uma juventude permaneça no campo, patrulha agrícola em parceria com o governo do estado e também com o consórcio de municípios, né? Já falei de uma equipe de assistência técnica e a parceria essencial, essas parcerias com o IDR, com o Embrapa, para trazer tecnologias para a nossa região, né? E dessa forma a gente tem os principais programas para atender os agricultores do nosso município. Então, rapidamente, é isso. Eu apresento para vocês, né, esses programas
né? Agora a gente já tem um pouco da base para vocês pensarem aí em respostas e tudo mais, né? E diante disso eu vou iniciar a nossa prosa lá com o colega que está convidado para essa live, né? Que é o Fábio. Gostaria que você, então, Fábio, se apresentasse e contasse um pouquinho mais da tua experiência e participando dessa live aqui, né, não só da experiência, mas sugestões de programas, políticas públicas. Você transita aí não só a nível do estado do Paraná, mas eu sei que você tem trabalhos aí em outros estados do Brasil, e isso é bastante importante para qualificar o nosso trabalho. Com você, Fábio. Boa noite, boa noite a todos aí. É um prazer, uma satisfação estar podendo colaborar um pouquinho com o Movimento Irati aí. Primeiro, parabenizar vocês pela luta e pelo enfrentamento que estão fazendo aí com esses temas colocados. Primeiro, dizer que o nome que tu determinou para o programa da agricultura é o que tem de mais relevante rural sustentável. Eu sou biólogo, trabalho há mais de 10 anos na assessoria técnica de uma ONG chamada ASPTA, dando assessoria para agricultura familiar, com base em agroecologia em toda a região centro-sul do Paraná. Então, a gente tem uma jornada já, e junto com o João aí e os companheiros de toda a região tem trabalhado nessa luta da agroecologia aí, e valorização da agricultura familiar. Então, esse ponto que o João colocou aí de desenvolvimento rural sustentável é o que se preconiza para toda a agricultura familiar, né? Salientar aí que o que o João comentou da questão da geração de renda dos agricultores familiares. Hoje é um grande gargalo. Nós temos uma grande população ainda no meio rural, o Irati mesmo aí com 70%, 80% dos seus agricultores são agricultores familiares e necessitam de uma renda mais contínua, né, para isso. Como fazer isso num momento em que temos uma crise, por exemplo, do tabaco, né? Tivemos sofrendo uma grande crise na questão dos fumicultores aí. Então, a agroecologia, ela vem para trazer essas alternativas para os agricultores. Alternativas essas que estão baseadas numa produção com baixo custo e com maior rentabilidade, né? E ela não trabalha sozinha, ela vem concomitante com outras ações, como o João colocou ali, outros programas ligados às esferas de governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Uma fonte de ajudar esses agricultores, de trabalhar com os agricultores nessa linha de geração, a compra direta que o João colocou. Isso é uma ferramenta indispensável. Se nós quisermos fazer com que os agricultores familiares permaneçam no campo, continuem produzindo o nosso alimento, que 70% da alimentação que nós consumimos é produzido pela agricultura familiar, nós precisamos fazer com que esses agricultores produzam de maneiras mais rentáveis e valorizem o seu produto, né? Então, a compra direta, como o João colocou, com plano de governo, com ação municipal apoiando isso, é indispensável. A questão também de valorização desses produtos por meio de agroindústria, fazer com que isso se mantenha cada vez mais sendo processado na mão dos agricultores, por cooperativas, associações e tal. Nós estamos numa luta, a exemplo disso, para exemplificar, em São João do Triunfo. Nós construímos, com o apoio da Fundação Banco do Brasil e a prefeitura local, uma agroindústria de beneficiamento de milhos crioulos, livre de transgênico. Então, é algo diferenciado que vai estar sendo colocado já para os consumidores de toda a região. Em especial, isso vai estar entrando na merenda escolar, junto com
a princípio, 3 cooperativas da região, mas nós já estamos se articulando com cooperativas também aí de Rio Azul, de Rebouças, de Rio Azul, para estar distribuindo esses derivados do milho crioulo em toda a região. Então, é um exemplo que eu trago de como tem meios de fazer esse beneficiamento, essa valorização dos produtos da agricultura familiar. Então, dizendo que o que eu vi do plano de governo do João e da sua vice aí no movimento da Irati, é que tem muita coerência pela prática que a gente tem. Então, é tudo interligado. Quando nós construímos algo pensando em ajudar os agricultores familiares, não é simplesmente lá com uma assistência técnica. Claro, precisa da assistência técnica, mas precisa ter as opções, as ferramentas para que ele possa desenvolver além da sua porteira, né? A produção, a gente sabe que os agricultores sabem produzir, e produzem muito bem. Talvez a gente precise apresentar as ferramentas para que ele produza de maneira mais saudável, mais sustentável, com menos uso de agrotóxico possível, que isso faz bem para a saúde dele, faz bem para o meio ambiente, para a saúde de quem consome, e dar opções para que esse agricultor comercialize o seu alimento, comercialize sua produção, além da porteira, que seja rentável, que faça com que ele tenha no campo. Então, essas opções, como a compra direta, o sistema de agroindustrialização, a inserção dele num programa de aquisição de alimento da merenda escolar, um PENAI, um PAA, políticas públicas voltadas a isso, o incentivo que o João comentou aos restaurantes que consumam da agricultura familiar, são todas ferramentas, as feiras, não ter a feira só lá no centro, mas ter a feira também lá nos bairros, fazer com que essa comida boa de verdade chegue à população mais vulnerável do nosso município, né? Então, fazer com que isso se torne cada vez mais amplo e mais capilarizado em todo o município. Dar opções daqueles agricultores que estejam nas comunidades mais distantes, por exemplo, trazer o seu alimento para comercialização, os seus produtos para comercialização, apresentando ferramentas, mecanismos, apoiando esse processo todo. E a diversificação do tabaco, né? Eu acho que a princípio tem essa grave crise, os agricultores estão passando por essa dificuldade, mas que essa dificuldade também nós tiramos aprendizado e buscamos novas opções, fazendo com que possamos diversificar a propriedade, né? Para ter outras fontes de renda a não ser exclusivamente do tabaco, para não ficar dependendo desse mercado. Assim como é em outras culturas também. O apoio às sementes crioulas, que o João comentou, é um trabalho muito forte da SPTA, onde nós trabalhamos. A valorização dos guardiões das sementes crioulas, todo o trabalho que o João fez nos últimos anos aí com as feiras de semente nas escolas, um trabalho muito bonito, mostrando para essas crianças que a semente crioula tem a sua importância. Porque há menos de 100 anos que o Brasil planta de maneira usando agroquímico. 5.000 anos a agricultura foi totalmente orgânica, né? Então, nossa Revolução Verde vem da década de 60 para cá, e em nem 100 anos nós já estamos com graves problemas, né? Então, nós precisamos tornar mesmo a agricultura mais sustentável possível, com menos uso de agroquímico, agrotóxico, mais saudável, com ferramentas condigentes à realidade de cada agricultor, para não ficar preso a um sistema de plantio e de cultivo que ele seja dependente totalmente do que vem de fora da porteira, que ele consiga produzir o máximo possível dos seus insumos e do que ele precisa da porteira para dentro. Então, o plano de governo, pelo que eu observei, pelo que eu pude ler, entender, pelo que eu conheço do João, aí eu acho que tem tudo para dar certo, João. E dentro do que nós pudermos colaborar com o seu plano de governo, na nossa luta, nos nossos encontros, nas reuniões do coletivo, nas visitas às casas de sementes, nos intercâmbios aos agricultores familiares, vendo as experiências positivas, vendo os pontos negativos,
nós vamos estar sempre à disposição e tentando colaborar para que verdadeiramente nós movimentamos Irati, né? Fazemos com que Irati possa estar de volta a um cenário de valor mais ao alto na região centro-sul. Beleza. Muito bem, Fábio. Obrigado. Eu agradeço aí pelas considerações que você fez, a experiência que você tem, né, é muito boa para a gente dar sustentação a tudo isso que a gente está propondo, né? E com certeza a gente quer fazer, a partir de agora, toda essa discussão com os agricultores também, né? Ir para as comunidades, visitar as famílias, conhecer, né, mais de perto quais são as reivindicações desses agricultores, que às vezes, né, além da infraestrutura, de estrada e ponte, existem outras tantas demandas, né, que precisam chegar para nós e serem discutidas. Agradeço, continua conosco aí, vamos acompanhar, né, as perguntas que vão chegando, mas eu passo a palavra para a Lucimara falar um pouquinho, né, sobre o seu tema aqui nessa live. Boa noite novamente, obrigada, Fábio, pelas considerações. Como eu já havia falado anteriormente, sou engenheira agrônoma, eu venho de uma família de agricultores familiares, então a agricultura faz parte da minha gênese enquanto ser humano. Para mim, é um tema que está intimamente relacionado com a questão feminina. A manutenção da biodiversidade também é uma coisa que tem a ver com as mulheres do campo e tem a ver com as mulheres estudando e trabalhando a agricultura. Então, por isso que eu, através de uma organização de movimento e organização popular, pude cursar agronomia na Universidade Federal da Fronteira Sul, que é uma universidade criada pelos movimentos sociais e que traz essa perspectiva da agroecologia dentro do curso de agronomia. Irati é uma cidade majoritariamente construída por agricultura familiar, então, por isso que a gente aqui no nosso plano de governo quis trazer presente formas de contribuir e fortalecer essa forma de agricultura. A nossa intenção é que a gente possa construir, através da Prefeitura e através da Câmara de Vereadores, políticas públicas que tanto valorizem a agricultura familiar, bem como potencializem. Já existe aqui no nosso município uma política pública chamada Ecotroca. Gostaria de destacar que também ela foi assinada pelo PCdoB, quando estava à frente da Secretaria de Agricultura. É uma política pública que valoriza os agricultores municipais e que também faz um elo entre as possibilidades de renda da cidade, através das associações de coletores de material reciclável. E também faz uma interação com a população, fazendo com que as pessoas gerenciem melhor esses materiais recicláveis. Esse é um exemplo de política pública. Aqui no nosso plano de governo a gente traz vários outros exemplos, como, por exemplo, o restaurante popular, que o João já citou, mercado público, enfim. A gente tem uma série de políticas para beneficiar a agricultura familiar do nosso município. Também outro fator que me faz estar aqui hoje, não só como engenheira agrônoma, mas também como filha de camponeses, é a manutenção da juventude no campo, em especial as mulheres. A gente sabe que a agricultura é muito trabalhosa e a gente precisa inovar cientificamente para qualificar esse trabalho e para manter essa juventude no campo, em especial as mulheres, que são tão importantes para alimentação. Isso também é uma questão de saúde pública. Então, a gente vai tentar, ao longo do nosso mandato, fazer com que a agricultura se relacione com as demais políticas e demais espaços do nosso município, como a saúde popular, como a questão da mobilidade, como a questão de tantas outras possibilidades que a gente tem. Então, tudo isso vai estar disponível no nosso plano, que está lá na nossa página. Curtam, compartilham, conheçam. E a partir de agora a gente abre para as perguntas. E
Vamos, Isso. João, quer? Quero fazer, vou Então, fazendo as diga. perguntas aqui. Quero só lembrar, né, que vocês estão tendo aqui a oportunidade de conhecer os vereadores, né, a equipe. Então, a primeira pessoa a participar da live aqui conosco, vereadora, né, candidata a vereadora, e vocês já veem aí como a gente consegue discutir com profundidade, né, com as pessoas que estão nos acompanhando no movimento Irati 65. Primeira pergunta é o seguinte, então, Lucimara, quem está fazendo é a Michele Fernandes Lima, ela está perguntando sobre as suas ações na Câmara. Você pode comentar sobre as suas propostas, né, caso, então, você venha a ser eleita como vereadora para o município? Sim, claro. Como eu disse anteriormente, a minha atuação na Câmara de Vereadores está ligada principalmente à questão das mulheres e à questão da juventude e à questão do campo, que é a minha formação. Compreendendo que a gente vai trabalhar em equipe, com o nosso prefeito, João, também, e aí baseada principalmente no nosso plano de governo. Eu gostaria de destacar também que tudo que está aqui no nosso plano e que vem fazendo parte da nossa coligação é uma construção coletiva. A gente tem vários agricultores, agricultoras que construíram esse plano junto com a gente. Então, a minha forma de atuação na Câmara de Vereadores vai ser baseada tanto na demanda dos agricultores e como que a gente pode transformar isso em políticas públicas. Também valorizar a questão ecológica da nossa região, pensando em possibilidades agrícolas que venham contemplar esse fator. Ok, muito bom. Quero só destacar a carta compromisso que nós assinamos, né? Essa carta compromisso foi enviada pelo Conselho Paraná, seus representantes, né, nos entregaram, e essa carta compromisso aborda, né, a nossa intenção em apoiar as ações do Conselho de Segurança Alimentar. Então, nós já postamos a carta assinada, né, na nossa página, e quem quiser conhecer um pouco mais das propostas e do conteúdo dessa carta, ela já está disponível e assinada por nós, um compromisso que assumimos com o Conselho Paraná, que é o Conselho Estadual de Segurança Alimentar. A próxima pergunta é a Silvana Moreira, professora Silvana, então, fazendo essa pergunta sobre a questão da renda na agricultura familiar. É um tema cada vez mais relevante. O aumento dos custos de produção tem inviabilizado muitas atividades na agricultura. Como garantir a melhoria da renda para as famílias, né, da agricultura familiar camponesa? Então, como nós, Silvana, apresentamos aqui, né, ideias, né, que elas já acontecem, são políticas públicas acontecendo em vários municípios, que é a diversificação, né, e essa integração com outras secretarias para proporcionar, além da diversificação, a agregação de valor e a comercialização. São três questões básicas que possibilitam o agricultor ter ampliação da renda e renda na maioria dos meses do ano. A partir de agora, estaremos visitando essas experiências de diversificação para apresentar isso nas páginas da nossa campanha, né? E mostrar, né, agricultores produzindo verduras, hortaliças, frutas, né, agroindústria, e tudo isso serve como referência para que não só, né, o leite, né, que a gente tem, né, também grande interesse em investir, né, na cadeia do leite, mas outras cadeias aí que garantam a autonomia dos agricultores e ele não fique refém, às vezes, de bolsa de valor ou de preço do dólar para poder ter renda suficiente, não só para a família inteira, né, para todos os membros da família. Eu acho que é isso, né, Silvana? Mas também, se você tiver dúvidas, tiver questões que você possa nos enviar aqui sobre essa possibilidade, seremos muito gratos. Próxima pergunta. Marco Aurélio Gaspar está perguntando sobre: é possível desenvolver uma política onde as cooperativas da agroindústria da região trabalhem em rede solidária, ampliando possibilidades de mercado para todas? Quer responder essa pergunta? Posso responder.
Ok. Queria mandar um abraço para o professor Marcos, que ele já foi meu professor também, há muito tempo atrás. Mas obrigada pela pergunta. Só gostaria de fazer uma consideração também, que está aqui no nosso plano de governo, inclusive, que fala da agricultura urbana, né? Sim. Isso também é uma demanda, é uma coisa cada vez mais crescente e que a gente pretende desenvolver em Irati também. Falando sobre a pergunta, sim, é possível a gente trabalhar em redes, principalmente porque a gente, enquanto mandato, visa fazer e construir cadeias curtas em relação à produção. Isso evita o desperdício, gera economia no município, dá suporte para as famílias do município e para as pessoas que estão perto acessarem. É importante também para as famílias da cidade poderem conhecer os espaços de produção, ver como que essa produção está se desenvolvendo. A gente sabe que é crescente a preocupação da comunidade que consome os alimentos, conhecer a forma de produção, ver se ela respeita o meio ambiente e principalmente porque eles querem saber o que estão consumindo. Então, para a gente isso também é um fator importante e a gente, claro, quer trabalhar isso em rede com os municípios da região, tendo em vista que Irati é uma cidade que acaba agregando outras cidades menores e também a gente, com o nosso restaurante popular e também com o mercado municipal, vai precisar trazer essa produção para cá para poder ser distribuída. E eu gostaria de complementar dizendo o seguinte: já assessorei também uma rede de agroindústrias, com 12 agroindústrias, que envolvia panificação, que envolvia produção de doces, conserva, geleia e outras agroindústrias, né? E quando você trabalha em rede, você consegue comprar, por exemplo, embalagem a preço mais acessível, que se compra embalagem para 12, 15 agroindústrias. Frete, você pode viabilizar um frete quando você vai mandar uma carga de produtos dessa agroindústria para Curitiba, assistência técnica, cursos de capacitação, outros insumos que numa agricultura, numa agroindústria, às vezes você precisa trazer alguns insumos, né, de fora, e você pode viabilizar com preço melhor quando você faz isso pensando nessa articulação em rede. Então, bastante importante nessa questão da rede, que ela não vai ter condições também de se formar só em Irati. Nós podemos pegar os municípios da região, né, e trabalhar com essa rede de agroindústrias regional. Então, isso é bem legal. Próxima pergunta é do Anderson Gibati. Ele está perguntando sobre as propostas para o manejo sustentável da floresta com araucária e quais as propostas para a cadeia produtiva da erva mate. Tá? Então, nós temos essa proposta de trabalhar com agrofloresta, né, esse manejo sustentável, ele parte, né, da escolha das áreas, ele parte de uma capacitação dos agricultores para aproveitar o que nós temos aqui na região, e a erva mate entra junto, Anderson, nessa proposta de um manejo sustentável, porque a gente pode trabalhar com erva mate sombreada, que hoje tem um valor agregado maior, é diferente, né, o sabor e o preço, né, da comercialização da erva mate produzida na sombra da araucária, vamos dizer assim, né? Existem outros produtos como o pinhão, as frutas nativas, o mel, que é uma cadeia bastante importante para se trabalhar junto no manejo de floresta, né, e agrofloresta, e manejo sustentável. Nós temos também a questão das plantas medicinais que podem ser aproveitadas dessa floresta, e a floresta, entendam, essa reserva legal que tem nas propriedades, que a gente precisa fazer um plano de manejo, pedir autorização para os órgãos ambientais para poder explorar. Nós temos áreas, né, que elas ficam em agrofloresta, no manejo sustentável, elas ficam melhores do que estando lá abandonadas, porque você pode trabalhar, né, com esse enriquecimento da agrofloresta. Então, é bastante importante destacar essa questão também dos corredores, né, porque essa floresta ela pode estar interligada entre os vizinhos, e uma questão muito importante que é a questão da produção de água, o manejo da água nessas áreas de floresta. Né? Uma coisa importante também sobre o manejo da floresta, e ela vem junto com a preservação, e é uma tendência brasileira, é um conceito brasileiro, que é sobre as PANCs, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, que também é uma proposta que pode ser trabalhada através do manejo do ecossistema local,
através da araucária, da erva mate e de tantas outras plantas que a gente ainda não tem conhecimento suficiente, mas que é uma tendência, vem crescendo, já existem vários estudos, e aqui a nossa região é um potencial em relação às plantas alimentícias não convencionais. Ok, muito bom. Bom fazer esse debate mais profundo, né, e apresentar os detalhes aí, né, sobre a questão da nossa agricultura. O Ricardo está fazendo uma pergunta, né, professor João e Lucimara, existe a possibilidade de fazer hortas urbanas? Né, aqui no meu bairro adoraria ter. Eu acho que sim, né, não é que eu acho, né, já tá nós temos um plano, um programa só para incentivo das hortas urbanas e hortas comunitárias, inclusive com uma proposta para que vai ser encaminhada à Câmara de Vereadores, que é a revisão, né, do IPTU e do plano diretor, enfim, e uma dessas questões do IPTU é, né, um incentivo, né, para esses lotes, esses terrenos que sejam dedicados à agricultura urbana. Então, né, quem sabe revisar, diminuir os impostos do IPTU para quem fazer hortas urbanas e assistência técnica, equipamentos, sementes, insumos, né? A professora Silvana aí falou do custo alto dos insumos. A gente tem várias experiências de agricultores que podem produzir os seus próprios insumos, e hoje já existe tecnologia de biotecnologia, de manejo de insetos e doenças com produtos, né, que já tem pesquisa científica em cima e que tem bastante efeito nessa questão das doenças e dos insetos, que a gente pode também incentivar. Então, horta urbana, né, é opção de renda, aproveitamento dos lotes, dos terrenos na cidade e alimentação saudável. Ok? Isso aí. Próximo, né? Estamos chegando no final da nossa live, nós temos mais, né, algumas perguntas que a gente vai fazer. A proposta de você, o Cleton, né, Rafael de Souza, perguntando sobre a questão do êxodo rural e sucessão familiar. Né? Nós fizemos um evento há algum tempo atrás na Unicentro, onde a gente discutiu essa questão do que é importante para a agricultura familiar manter, né? Quais são as estratégias para manter o jovem, né, os jovens no campo e garantir que essa herança permaneça, que aconteça, né, dos jovens assumir as propriedades do pai. Então, além da regularização fundiária, né, tudo isso envolve a questão da educação, né, educação do campo, além da sucessão ser garantida pela questão da herança, de ter o terreno no nome, de ter a regularização fundiária, né, a questão das opções de renda, né, e também essa infraestrutura que a gente coloca de estrada, de internet funcionando, comercialização com renda, né, porque às vezes um jovem abandona a propriedade do pai lá para vir ganhar um salário mínimo aqui na cidade. Né, e lá ele tem total condição de se desenvolver, né, de comprar equipamentos e tudo mais, se ele tiver apoio, se tiver pesquisa, se tiver tecnologia, mas também se tiver política pública para isso. E não são poucos jovens que abandonam a roça, a gente tem números aí bastante importantes. A Maria está destacando aí a questão das estradas, isso é demanda permanente, né? 2 vezes por ano aí as estradas, a patrulha mecanizada, a patrulha agrícola, a patrulha rural tem que estar atendendo, né? Adequando, tirando, né, água da estrada, colocando cascalho, fazendo bueiro, fazendo ponte, adequando, enfim, mas fazendo isso de uma maneira qualificada, né, que possa garantir que essas estradas durem por mais tempo. Né? Essa é boa, hein, João? Quais as propostas para os produtores de fumo? Alguma alternativa? Porque o fumo não está dando mais dinheiro. Então, nós estamos encerrando a nossa live aqui, provavelmente essa pergunta, aí eu vou pedir, né, para a gente também não se alongar demais, mas a questão do fumo é assim, né? Envolve o preço do dólar, envolve 40 e tantas classes que o fumo tem, as empresas oferecem todos esses tipos de 40 e tantas classificações, né? Está atrelado a um mercado futuro, está atrelado à produção de fumo no restante do mundo. Então,
É por isso que às vezes o dólar está alto, o preço do fumo, uma excelente produção, preço baixo. Às vezes tem ano que a produção é ruim e o preço está lá em cima. Então é delicada essa questão do fumo. São muitos agricultores do nosso município que dependem, né, dessa cadeia produtiva e a gente precisa, né, até hoje, eu trabalho há 20 anos aí na região, nunca vi se fortalecer uma cooperativa, por exemplo, dos fumicultores para evitar atravessadores ou para discutir preço, para discutir assistência técnica, para discutir endividamento e tantas outras questões que afligem os fumicultores. Eu acho que, sem dúvida, é muito importante essa questão do tabaco, essa questão da fumicultura, e nós precisamos estar, como prefeitura, presentes nessa discussão para proteger, defender os agricultores junto com o sindicato, porque isso é bastante importante. Né? Então, e não podemos desprezar, né, essa questão da renda aí que o fumo traz, da estabilidade, mas precisamos acompanhar de perto, né, Lucimar? Encerramos nossa live. Tem mais uma né, pergunta lá. o Marcos aqui, então, encaminhando uma questão de São João do Triunfo e Rebouças, né, falando da questão das benzedeiras que foram regulamentadas, Irati também foi, o atual prefeito que assinou a lei e deu a carteirinha, né, nós apoiamos, na época, tanto o vereador, né, que fez a lei com a nossa assessoria e também ao prefeito, né, que elaborou assinou essa proposta, né, que envolve a questão da saúde popular, né, e esse segmento, então, já está contemplado. Né. Quero chamar o Fábio, né, para agradecer, né, Fábio está por aí. Obrigado, Fábio, pela tua presença. Eu acho que você acompanhou todas as perguntas aí e você sabe da importância que a agricultura familiar tem na nossa região, assim como essas cadeias produtivas que a gente acabou de falar. Mas mais do que tudo, né, Fábio, é conhecimento. É relacionamento com os agricultores, é conhecimento, é políticas públicas, é recurso para investir na agricultura, que não é só Irati, Rebouças, Rio Azul, todos os municípios da região são movidos pela agricultura. Então, acho que os impostos que são gerados pela agricultura precisam voltar em propostas. Dessa maneira, eu encerro aqui, até agradeço, tá? E espero te ver pessoalmente logo, logo, para a gente poder conversar mais sobre isso. Se quiser fazer teu encerramento aí, Fábio, por gentileza. É isso aí, João. Eu que agradeço mais uma vez a participação. E para você, essa equipe, a Mara aí como vereadora, muito bem preparado, muito bem, conhecendo muito bem o processo da agricultura familiar, né? Teve uma boa escola. Sucesso aí nessa empresa. Conte conosco. Obrigada, Fábio. Obrigado, Fábio. Um abração. A você, a toda a equipe também da SPTA. Um abraço. Passo a palavra para encerrar, então, Lucimara, com você a palavra final. Gostaria de agradecer imensamente a todos os nossos espectadores, convidar vocês, porque toda segunda e sexta a gente vai estar fazendo lives temáticas. Essa nossa primeira live foi sobre agricultura, mas fiquem atentos na página do Movimenta, que vai ter as nossas próximas lives, quem vão ser os convidados, e também sempre vocês vão poder estar participando com as perguntas. Gostaria de agradecer também aos meus eleitores, aí vi bastante galera comentando, dizer que a gente pensa uma proposta séria para o campo, onde as mulheres e a juventude estejam presentes e que a gente possa construir isso como uma proposta sólida para Irati. Um grande abraço e até a próxima. Isso aí. Com isso, encerramos nossa live. Um abraço e boa noite a todos e todas.